Querem aprender e ver como é fácil fazer uma revisão de 50 horas na suspensão da tua bike? Então se liga aí. Fala galera do pedal, Kurt Ribeiro aqui da Bike Hub na Nova Zelândia. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como é que se faz a revisão de 50 horas da suspensão da tua bike. Para que a gente tem que fazer essa revisão de 50 horas? Basicamente a revisão de 50 horas é feita por 3 motivos. O primeiro deles é justamente para poder restaurar aquela sensibilidade do começo do curso ali da suspensão, onde geralmente começa a endurecer, ficar um pouco mais rígido, vamos dizer, para começar a funcionar a suspensão. Então você consegue restaurar essa sensibilidade. A segunda coisa é para prevenir o desgaste da suspensão, como alguns O-rings, alguns anéis, os retentores e até mesmo, né, como se diz, as extensões da suspensão, essa parte aqui da suspensão. E a terceira, lógico, para evitar o desgaste das buchas, de todo o embuchamento da suspensão. Então é aconselhável que você mantenha com frequência a suspensão da sua bike revisada, principalmente essa de 50 horas. E é muito simples fazer esse tipo de suspensão. Praticamente todas as suspensões você desmonta a parte de baixo, que é onde você vai precisar acessar para fazer essa revisão de 50. É praticamente a mesma coisa. A única coisa que vão mudar são as ferramentas que você vai usar, mas o processo você pode usar praticamente para todos, como eu disse. Então a primeira coisa que você tem que fazer, eu aconselho você a retirar a suspensão da tua bike. Se você não retirar, você provavelmente vai precisar de um cavalete onde você possa virar a bike de ponta cabeça, assim como eu estou mostrando aqui. Senão você não vai conseguir injetar o óleo na parte de baixo da suspensão. Pode virar a bike de ponta cabeça? Até pode, mas fica a teu critério. Eu aconselho você já tirar a suspensão, aí você já faz uma revisão também no headset. E se você tiver dificuldades para fazer isso, não conseguir, eu vou estar fazendo um vídeo mostrando como é que você desmonta. Vou estar passando também uma manhazinha para poder alinhar o guidão com a roda, que eu sei que tem muita gente que não consegue colocar aquilo alinhadinho perfeitamente e todo o processo que envolve fazer esse tipo de trabalho, mas eu vou estar produzindo um vídeo aí, eu volto aqui nesse vídeo, deixo um link. Provavelmente, se você está inscrito no canal, ativando o sininho, você vai receber uma notificação assim que eu lançar esse vídeo. Bom, galera, uma vez que você retirou a suspensão da tua bike, eu peço para que vocês vão até o website do fabricante para saber duas coisas. Que tipo de óleo que usa para fazer a revisão de 50 horas, ou lowers, depende de onde você for procurar isso. Você tem que saber o tipo de óleo e lógico, a quantidade de óleo que vai ser usado também. Então, para ver quais são os detalhes aí da sua suspensão, vai no website, procura saber qual é o óleo que é usado e a quantidade. A outra coisa que você vai ter que fazer também é, principalmente se a suspensão não for sua, anotar a quantidade de ar que está na suspensão. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que acontece com muita frequência. Eu recebo reclamações de clientes ou quem está começando a pedalar agora, de pessoas dizerem que a suspensão está vazando ar. Geralmente as pessoas vão lá, conectam a bomba, aí elas vão ler, vamos dizer, está com 100 PSI. Aí o cara desconecta a bomba, reconecta de novo, ele vai olhar, agora está 90, então está vazando. Mas não é, galera. Você tem que se lembrar que toda vez que você conectar a bomba, o que vai mostrar aqui no manômetro a pressão é exatamente o ar que está dentro da suspensão. Então ele tem que encher a bomba para poder fazer a leitura.
Então, cada vez que você conecta e desconecta, você está tirando um pouquinho de ar da suspensão. Então, o que você tem que fazer? Você vai conectar, aí você marca o que está dizendo, desconecta, conecta de novo, marca aquilo que está dizendo. Aí você vai subtrair esses dois números, vai dar a diferença. Geralmente depende, a suspensão traseira é uma coisa, a suspensão dianteira é outra, mas vamos dizer, ele precisa de 5 psi para poder encher a bomba para poder fazer a leitura. Então, o que você assume? Que na primeira leitura que você fez, você adiciona mais 5, essa é a quantidade de ar que estava dentro da suspensão. Bem claro? Beleza, então. O próximo ajuste que você vai ter que tomar nota é saber qual é o ajuste que está no rebound. Então você vai virar o knob todo para um lado, contando desde o princípio que você começou a virar, você vai contando os cliques e marca. Por exemplo, se você virou para o rebound mais devagar, você conta quantos cliques que estava, e aí a hora que você terminar o trabalho, você começa daquele ponto e volta os cliques que você contou, deixa exatamente onde estava. A pior coisa que tem é quando o mecânico muda os ajustes que você fez para sua bike, ajustes pessoais. E pode ser até perigoso, principalmente na suspensão traseira. Se você muda o rebound, a bike vai reagir completamente diferente. E se o cliente ou o piloto está acostumado com aquele setup da bike dele, ele pode se colocar num acidente por conta da sua falta de atenção em detalhes de colocar o ajuste que estava desde o princípio. Beleza? Só uma dica então. Agora, como eu disse, cada suspensão, eu tenho dois exemplos aqui, um da Fox e o outro da RockShox. Da RockShox você usa uma Allen número 5, do lado aqui da haste do rebound, geralmente tem uma capinha como essa. Então galera, uma vez que você retirou a suspensão, já anotou a quantidade de ar que vai aqui na câmera, então a gente vai retirar o ar. Na verdade você não precisa de retirar o ar, não é uma coisa necessária, mas eu aconselho você a fazer isso, porque em caso de alguma coisa esteja solta na parte de baixo, porque você vai forçar um pouco e aquilo acaba desmontando sozinho, essa suspensão pode virar uma arma, te machucar, então não compensa, tira. A não ser que você conheça a suspensão, você já faz revisão nela, você sabe quem montou, o jeito que está montada, aí você pode tirar a parte de baixo da suspensão sem remover o ar da câmera, porque você não vai acessar ali. Mas, em todo caso, tira o ar, não custa nada. Vamos lá então, dando continuidade aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês os equipamentos que você vai precisar. A primeira coisa é um pano limpo, que não solte fiapos. Aí você vai precisar de, seja lá o que você for usar para limpar a tua suspensão. Eu aconselho usar álcool ou alguma coisa que não vá prejudicar os retentores da tua bike, alguma coisa. Não usa nenhum solvente mais forte do que álcool, senão você vai danificar a tua suspensão. Pode ser um desengraxante, mas que não seja muito forte. Aqui na Nova Zelândia o álcool vem dessa cor aqui, não é nem chamado de álcool. Se você quiser álcool aqui, tem que usar esse tipo de isopropyl alcohol aqui, mas na Nova Zelândia, por causa das leis aqui, se você for comprar uma garrafinha dessa, você tem que apresentar um monte de documentos para provar que você está usando isso profissionalmente. Não vende álcool no supermercado, isso aqui é o máximo que você consegue. Aí você vai precisar de um martelo de borracha, dependendo da suspensão, talvez um martelo mesmo.
não se assustem. Aí aqui, muitas das vezes que você vai fazer uma revisão de 50 horas, o retentor de cima precisa ser trocado. Então você vai precisar de uma ferramentinha para instalar esse retentor. É um pouco complicado se você não tiver a ferramenta, talvez se usar aquelas chaves de boca. Nesse estilo aqui, talvez você consiga uma que sirva exatamente do lado de fora do retentor. Você pode substituir por esse tipo de ferramenta aqui. Você vai precisar de uma seringa, não tem necessidade de ter essa pontinha de metal, é só uma seringa, mais ou menos desse tamanho aqui. Você vai precisar de uma que tenha pelo menos de 10 a 15 ml e uma mangueirinha na ponta. Então isso é muito fácil aí no Brasil, conseguir uma seringa. A próxima ferramenta, você vai precisar da ferramenta que é usada na parte de baixo da suspensão, assim como eu estou mostrando aqui. Então, nesse caso, a suspensão que a gente vai trabalhar, eu preciso de uma chave Allen número 5. Eu vou usar essas daqui. Você vai precisar de um torquímetro também, para dar o torque na parte de baixo ali, para que você não aperte muito e não deixe solto que comece a vazar óleo. E por falar em óleo, você vai precisar do óleo específico que vai ser usado na suspensão da tua bike. Eu não aconselho você a usar óleo do mercado paralelo, principalmente, talvez nesse caso aqui não tenha tanto problema, mas tenta usar um óleo original. Nesse caso, a suspensão que a gente vai trabalhar, como é uma RockShox, na Lowers, só usa o óleo 15, de peso 15, e também você vai precisar de um Slick Oil. Eu não sei se no Brasil tem alguma graxa parecida com essa. Ela é bem fina, é quase um óleo para você ver assim, ela é muito fina. Esse tipo de óleo aqui, ele pode ser até usado quando você está montando o freio, que ele vai dissolver dentro do freio, não vai causar problema. É bem parecido com esse da SRAM, que é a manteiga da SRAM. Então é um óleo bem fininho, como você pode ver aqui, é bem parecido com o outro, bem fininho. É um óleo que você vai usar para lubrificar o retentor. E aí eu te aconselho a ter um copinho desse para que você possa deixar as espuminhas do retentor de molho. E é basicamente isso. Talvez uma ferramentinha, aquele pick que eu vou mostrar para vocês aqui na foto, só para te ajudar a auxiliar a pescar a espuminha dentro do retentor. Galera, uma coisa que eu não mencionei é que debaixo, no parafusinho que segura a haste do damper, existe essa arruelinha aqui que é chamada de crush washer. Se traduzir isso, é uma arruela que é amassada, vamos dizer assim. Ela vai se moldar em volta da parte de baixo da suspensão para que funcione como uma vedação. Então, como vocês podem ver aqui, essa está toda deformada. Uma vez que você atinge o torque que é necessário na suspensão, ela vai se deformar vedando. Como eu disse, a RockShox aqui você precisa de uma Allen número 5. Se for um outro tipo de suspensão, talvez isso mude. A Fox é diferente, usa 17, usa 15, chave de boca, desculpa. E aqui desse lado tem o knobzinho aqui onde você ajusta o rebound, que ele é só preso por pressão, então você pode puxar ele sai, como você pode ver, é uma Allen key. E aí você fica com os dois parafusos Allen expostos. Então a gente vai soltar esses dois parafusos aqui para poder retirar a parte de baixo da suspensão. Então aqui agora eu vou soltar esse parafuso, os dois lados, cerca de 2 voltas. Essa suspensão aqui que eu estou mexendo,
É uma suspensão zero, ela nunca foi desmontada. Infelizmente ela sofreu um arranhão quando estavam montando a bike e danificou a suspensão. Então essa suspensão voltou como garantia e veio parar aqui nas minhas mãos para que eu possa fazer esse vídeo. Mas dá uma dó, depois eu vou mostrar o risco para vocês. Mas enfim, vocês soltam os dois parafusos, cerca de 2 voltas, deixa ele no lugar e não faz nada por enquanto. Uma coisa que vocês têm que fazer, que eu esqueci de mencionar, você vai precisar de uma bandeja para poder acolher o óleo que vai vazar um pouco de óleo assim que você retirar esses parafusos. Vou mostrar para vocês agora a técnica para tirar isso. Vamos lá então. Bom galera, uma vez que você soltou os 2 parafusos, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que colocar a Allen Key aqui na parte de baixo e bater nela com o martelo, exatamente. É assim, não tem outro jeito e essa é a maneira correta de fazer. Não bata diretamente aqui com o martelo, porque se você errar, você pode danificar a suspensão. Então, bata no parafuso, vai ser 1 ou 2 batidinhas seca e você vai fazer com que a haste se desprenda da parte de baixo da suspensão. Por que eu preciso usar um martelo para soltar isso? Acontece que a haste, dentro da canela, ela é naquele formato cônico. Então, quando você aperta, dá o torque nesse parafuso, ele vai puxar a haste para baixo e vai travar ali, justamente para evitar vazamento. E essa é a única maneira de soltar. Eu já vi gente batendo lá em cima no arco, mas não faça isso porque você vai acabar danificando a suspensão. Aquele arco pode quebrar. E aí você vai ter que comprar a parte de baixo da suspensão completa. Então a gente vai bater aqui agora, eu vou mostrar para vocês. Coloca a chave aqui, dá uma batidinha. Aqui já soltou e faz a mesma coisa do outro lado. Agora assim que eu tirar esse parafuso, vai vazar um pouco de óleo, então eu vou colocar uma bandeja na parte de baixo. Então vamos lá, vamos tirar os parafusos. Dar uma puxadinha nele aqui para ele desencaixar da parte de baixo. Essa suspensão aqui é a clássica, que esse ar que vazou é aquele ar da câmara negativa, da qual eu expliquei como você faz com o zip tie. Eu vou deixar um card aí, mas você viu o ar vazando e é uma suspensão zero, hein? Então tira esse parafuso, coloca ele de lado. Agora a gente vai tirar o outro lado também. Dá sempre uma puxadinha aqui para ter certeza que está solto. Agora vai descer o óleo. Não é muito, são só 10 ml de óleo em cada lado. Aqui está o parafuso. Não esquece de marcar a posição. Do lado do rebound, o parafuso vai ser oco, como vocês podem ver aqui, o parafuso oco. E do outro lado da mola é um parafuso sólido. Então o que você vai fazer? Agora você vai puxar a parte de baixo da suspensão e retirar. Se caso você começar a puxar e perceber que existe uma resistência, isso significa que você ainda não soltou corretamente a haste da parte de baixo da suspensão. Então você vai ter que colocar o parafuso de novo do lado que está segurando e dar mais uma batidinha. Vamos ver se eu consegui soltar essa daqui. Então aqui, como vocês podem ver, eu retirei a parte de baixo da suspensão. Bom galera, uma vez que você retirou a parte de baixo da suspensão, coloca um pouquinho desse óleo num containerzinho como esse
Aí você vai usar uma ferramentinha como essas aqui. Se dá pra ver, aqui tá melhor. E vai pescar com muito cuidado para que você não risque nada. Você vai simplesmente pescar a espuminha. Bom, eu não ia fazer esse trabalho aqui, mas já que a gente está aqui, então eu vou mostrar para vocês como é que troca esse retentor também. Geralmente eu uso aquelas ferramentas de desmontar pneu, umas de metal que são um pouco mais compridas, mas você pode usar uma chave de fenda comprida também. Então geralmente eu tiro o anelzinho que vai no retentor, porque ele... Bom, galera, se vocês não tiverem a espátula de downhill, que é ideal para fazer esse trabalho de remoção dos retentores, então para evitar que a chave de fenda, que eu aconselho você a usar uma chave de fenda longa, uns 30 centímetros pelo menos, que dá um pouco mais de alavanca e acaba facilitando o teu trabalho de remoção. Mas como as pontas são um pouquinho afiadas, então é melhor você proteger essa ponta aqui para evitar, em caso você encoste acidentalmente isso na parede da suspensão, como eu estou mostrando aí no vídeo, isso não danifique. Então o que você vai fazer? Você vai arrumar uma fita isolante, de preferência aquela mais emborrachada. A 3M é ideal para isso. Aí você vai fazer o seguinte: vamos proteger isso aqui. Você coloca umas 4 fitas na ponta da chave de fenda, da maneira que eu estou colocando aqui. Isso já vai dar uma proteção extra em caso de você encostar. Você não deve encostar lá, mas se acontecer, tá um pouco protegido aqui. Então você coloca os 4 pedaços de fita na ponta da chave de fenda e vem com uma outra aqui, dá uma enroladinha só para ela não sair. E aí você dá uma protegida na ponta da chave de fenda. Se caso ela passar lá, ela não vai riscar. Você vai tirar a molinha do retentor, aí apoia a suspensão, você vai colocar a chave de fenda da maneira que eu estou mostrando, sem encostar na parede da suspensão, dá uma forçadinha e ela sai com uma certa facilidade. Então é não deixar ela encostar lá, mas como está protegido a ponta, se encostar não vai danificar. Mas um retentor desse não oferece muita resistência. Lógico, tudo vai depender do tamanho da chave que você está usando. Quanto mais curta, mais difícil fica. Mas enfim, agora é fazer a limpeza e fazer a inspeção nas buchas, para ver como é que tá. As buchas, elas devem estar todas dessa cor. Como você pode ver, isso aqui é uma suspensão zero. Ela tem que estar dessa cor. Se tiver marcada, eu vou tentar arrumar uma foto e colocar aqui. Se tiver com marcas, aí é sinal que a suspensão precisa ser trocada. Aqui está um dos riscos que eu disse para vocês, que foi causado no acidente dessa suspensão. Mas tirando isso, é uma suspensão zero. Então agora a gente vai fazer a limpeza de tudo e eu vou reinstalar o retentor, vou mostrar para vocês como é que se faz. É isso, eu vou fazer a limpeza aqui e já volto. Então o que você faz para limpar a espuminha? Você mergulha no óleo novo, coloca num paninho e vai espremendo assim. Fazendo isso. Troca a posição até ela sair branquinha desse jeito. Se precisar repetir o processo, repete, mergulha no óleo de novo.
Você pode até tentar usar produtos químicos, mas eu tenho medo de aconselhar, e às vezes você usa um produto que pode fazer com que a espuma inche, se deforme toda. Então, fazendo desse jeito é muito mais seguro. Limpa usando o óleo que vem, você pode ver, tá limpinho. Aí assim que tiver limpo de novo, você mergulha no óleo e deixa lá de molho para você instalar no fim do processo. Bom, galera, você vai pegar, eu já limpei essa espuminha aqui, como eu disse, ela tá bem limpinha. Você vai tirar o excesso de óleo velho que tava. Existem produtos que você pode usar em espuma, não usa qualquer um porque ele pode deformar a espuminha. Não usa solvente. Então, o que você vai fazer é colocar a espuminha dentro do óleo e deixar aqui. Deixa ele aqui até você precisar dele novamente. E agora a gente vai fazer a limpeza do lowers. Como disse, se você precisar trocar os retentores, agora é a hora. Bom, galera, aqui vocês podem ver, tá tudo limpinho, a parte de fora também. Então agora a gente vai começar a montar. Vou usar o cavalete aqui só para ficar mais fácil. Para mim não tem necessidade, você pode fazer isso na tua mão mesmo, em cima da bancada. Então, como eu retirei o retentor de um lado só, vou mostrar para vocês o que você faz ou como você faz quando você não retira o retentor. Eu vou pescar a espuminha aqui agora que está toda banhada no óleo e vou colocar ela aqui de volta. Coloca ela de um jeitinho, ela fica ali embaixo do retentor. E agora do outro lado, como está sem o retentor, fica mais fácil para a gente ver e ajustar a espuminha. Galera, antes que eu me esqueça, não retira retentor para limpeza. Retentor, ele foi feito para ser instalado e só retira se for substituído. Então, se você for trocar de retentor, você tira. Caso contrário, não tire. Tira a espuminha igual eu fiz do outro lado ali, faz a limpeza, mas não tira para limpar. Praticamente tirou, joga fora. Acho que assim é mais fácil de lembrar. Então, como eu retirei esse retentor aqui, essa é uma suspensão que não vai ser usada, vai entrar bem mais fácil do que se fosse zero. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai alinhar aqui agora, dar uma puxadinha, e você vai perceber, se for bem alinhadinho, que ele começa a descer com uma certa facilidade. Aí aqui você vai apertar, empurrar o retentor para dentro da bengala. É lógico que apoiado em algum lugar é muito mais fácil, só que tem que tomar cuidado para não danificar a parte de baixo da suspensão, principalmente se a suspensão não for sua. Não marque a suspensão aqui embaixo quando estiver trabalhando com ela. Isso não dá uma impressão boa, né? Você riscar a suspensão, tipo essa aqui novinha, e se você apoiar num lugar que não for como esse aqui, que é uma borracha que está aqui em cima, não danifica. Não tem nenhum knob aqui embaixo de ajuste, então não tem problema apoiar, mas tem que apoiar no lugar certo. Aí você acaba de instalar, tem que deixar ele paralelo com a parte de baixo aqui. Deixa eu colocar mais perto aqui para vocês verem. Tá vendo como ele tá bem mais baixo do que esse aqui. Então continua fazendo a pressão aqui. Você vê que não precisa de usar martelo, nada, mas se você quiser bater com o martelo de borracha aqui, até algumas suspensões você vai ter que usar um pouco mais de força. Como eu disse, esse retentor aqui já tinha sido retirado, então ele perde
parte da pressão dele. Mas é isso, está lubrificadinho aqui agora, a espuminha. Então a gente vai acabar de dar uma limpada aqui do lado de fora. E agora eu vou limpar a outra parte da suspensão. Bom, galera, agora aqui, essa parte da suspensão, né, a parte de cima, é onde vocês têm que ter o máximo de cuidado possível. Você derrubar essa peça no chão e causar qualquer tipo de dano nas hastes aqui, seja um pequeno risquinho praticamente imperceptível a olho nu, como se fosse um risco de cabelo, praticamente significa a destruição da tua suspensão. Ela pode não funcionar mais como deveria funcionar. É um risco que na haste da mola pode dar vazamento de ar, e a mesma coisa acontece no damper side também, começa a passar óleo para onde não devia, ou se você derrubar pode empenar um desses, então muito cuidado com isso. A limpeza deve ser feita com aquele paninho que não solta nenhum tipo de fiapo, então você vai passar só o pano, não precisa usar nenhum produto. Se você tiver um spray próprio para suspensão, você pode usar, ou então o álcool. Você vai fazer só uma limpeza externa. Aqui, como eu mencionei para vocês, essa suspensão aqui, vou mostrar aqui agora, ela sofreu esse dano. Suspensão zero, bike zero, caiu, riscou, por causa de um risco, tudo zero, mas por causa desse risco a suspensão foi condenada, infelizmente. Sei que no Brasil a turma ia usar isso dando risada, mas aqui, infelizmente, principalmente quando se trata de bike zero, só virou material de treinamento. Então faz a limpeza direitinho, com o seu paninho limpinho, usa um álcool se quiser. Aí você vai estender as duas hastes, tanto da mola como do damper. Um pezinho, a gente vai preparar para poder receber a parte de baixo da suspensão. Então agora que está tudo limpo, preparado, retentor no lugar, o anelzinho de espuma lubrificado, agora a gente vai lubrificar o retentor de óleo na parte de dentro do retentor, bem assim. Então tá aí, tudo finalizado, lubrificadinho, dos dois lados. Então agora você vai verificar o lado da suspensão, para não colocar a suspensão, as canelas do lado invertido. Acontece, já vi isso muitas vezes, eu já fiz isso, então presta atenção para saber qual que é o lado direito e o lado esquerdo. E agora a gente vai pegar as canelas aqui da suspensão, aí você vai alinhar, muito cuidado para não encostar dentro da suspensão, para não riscar. Geralmente eu coloco a parte de trás do retentor e aí dou uma puxadinha na parte da frente, está encaixado dessa maneira. Só mais uma dica aqui, galera. Existem marcas de suspensão e retentores que eles podem dificultar um pouco para fazer esse encaixe na parte de cima da suspensão. Se você estiver tendo dificuldades, eu aconselho você a tirar a mola do retentor dessa maneira. Aí você pega um pedacinho de papel limpo, lógico, passa a molinha na suspensão, traz ela aqui em cima, vai colocar e deixar ele na suspensão dessa maneira. Tá vendo? Tá vendo? Então as duas molas ali. Aí você não tem a preocupação de estragar a mola na hora de encaixar a suspensão. Para que você consiga ver melhor aqui o alinhamento que eu faço. Um ângulo meio difícil aqui, mas com bastante cuidado, devagar, eu encaixo a parte de trás aqui do retentor.
Dá uma seguradinha aqui. Isso. Tá encaixado. Aí agora eu vou soltar a molinha que eu tirei. Aí coloco ela. Talvez você vai precisar de um auxílio de uma chavinha de fenda, bem de levinho, para que não danifique. Tá no lugar. Aí galera, como vocês podem ver, a haste do damper side já está encostando na parte de baixo das canelas. Aqui do lado da mola ainda está um pouco longe, que ela é um pouco mais curta, mas a gente vai afastar um pouco, assim como eu fiz agora, porque a intenção é colocar o óleo dentro da canela, não é dentro da haste. Então afasta um pouquinho, assim como está do outro lado, e a gente vai colocar o óleo aqui dentro. Bom, essa suspensão aqui, como vocês podem ver aí no vídeo, ela usa 10 ml de óleo 15 em cada lado da suspensão. Então eu vou colocar aqui 10 ml. Aí eu vou colocar aqui na parte de baixo da suspensão. Fazer a mesma coisa do outro lado. Tá colocado o óleo. Agora eu vou puxar a perna da suspensão para que pelo menos uma das hastes encoste para que eu possa colocar o parafuso. Como é o lado, como é o caso ali do lado do damper. É aconselhável que se troque esse anelzinho, então eu vou mostrar para vocês como geralmente eu troco. Eu seguro com a chave para dar um pouco mais de suporte. Aí eu pego um alicate, seguro ali com um certo cuidado e vou girando para que ela saia, tá vendo? Ela vai saindo. Ela é um pouco dura, então é por isso que eu uso o alicate. Ela não sai com uma certa facilidade, mas se você fizer dessa maneira aqui, ela vai saindo. Então essa parte lisa aqui vai de encontro com a cabeça do parafuso. Coloca ela e coloca a argolinha nova. E tá pronto para ir na suspensão. Aqui vocês podem ver, vou colocar o parafusinho da haste do damper. Não precisa apertar ainda. Fez ele pegar, aí você dá um pouquinho de torque para que a haste encaixe na parte de baixo da suspensão. E aí agora eu vou pressionar um pouco a suspensão para que eu possa fazer o mesmo aqui desse lado aqui da haste da mola. Agora você vai pegar um knobzinho do ajuste do rebound, colocar um pouquinho de graxa, aí você vai inserir ele do lado do rebound. Agora a gente vai fazer a limpeza. Agora você vai fazer a limpeza completa do lado de fora, retirar todo o excesso. Bom, agora para finalizar, você vai instalar a suspensão na bike e reinstalar a quantidade de ar que você marcou no começo, né, que você anotou. Então você vai colocar o ar na suspensão. Assim que você colocar o ar na suspensão, você precisa dar uma, vamos dizer, uma bombada na suspensão, mais ou menos aí umas 10 vezes, para que o ar equalize dentro das câmeras. E você vai checar novamente a quantidade de ar. Bom, galera, tenho certeza da quantidade exata de óleo que vai em cada suspensão. Procura no manual. Se vocês não conseguirem achar,
manda uma mensagem aí para mim. Eu vou tentar encontrar para vocês o manual que diz exatamente a quantidade de óleo e o tipo de óleo que vai em cada suspensão. Se você não respeitar isso, você pode danificar a tua suspensão. Então, procura saber exatamente o que o fabricante recomenda. Outra coisa é equalizar a câmara negativa e a positiva. Não se esqueça de fazer isso. Verifique a quantidade de ar logo depois de fazer a equalização de ar dentro da câmara, porque pode alterar. Mas como vocês viram, é um processo bem simples, não tem muito segredo, só tomem cuidado com as hastes da suspensão, a parte de cima aqui da suspensão. Quando você tirar, coloca isso num lugar seguro, onde ninguém vai mexer, onde você tem certeza que não vai cair nada em cima, porque aquilo pode danificar a tua suspensão. Então tome muito cuidado com essa parte. No mais é isso, galera. Num dos próximos vídeos eu vou estar mostrando para vocês como se faz essa revisão de 50 horas numa suspensão traseira. Também não é difícil, é uma coisa bem simples e com certeza isso ajuda, como eu disse no começo do vídeo, isso ajuda a trazer de volta aquela sensibilidade no início do curso, vai evitar desgastes prematuros nas partes internas da suspensão, você também vai estender a vida útil da suspensão, lógico, né? Se você está cuidando, a tua suspensão vai funcionar melhor por muito mais tempo. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar um like aí se gostou. Se não gostou, deixa um dislike também. Deixa um comentário aí com mais sugestões para o próximo vídeo. Ativa o seu sininho, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!